A eleição americana, ela não é decidida no voto popular como a maioria das eleições ao redor do mundo. Isso começou na época da independência, em 1776, que os pais fundadores ali dos Estados Unidos, eles entendiam que era necessário dar um peso para cada estado e aí criar um colégio eleitoral onde os representantes de cada estado decidiriam quem seria o presidente. Esse é o modelo do colégio eleitoral, que ele funciona mais ou menos assim. Vai botar o mapa agora? Você Não? quer pôr o mapa pra gente? Vamos. A gente tem um mapa que mostra mais ou menos como que são. Mostra mais ou menos, não. Mostra bem a distribuição dos estados com mais peso, enfim, desses colégios eleitorais mais pesados. Mas até já, antes, não é o voto popular. Então, qual é o voto que pesa no final das contas? E é nisso que esse mapa ajuda. E é isso que a gente vai explicar. Aqui está uma projeção de como seriam as eleições deste ano lá nos Estados Unidos. Os estados em vermelho são os estados onde o Donald Trump é muito favorito para ganhar. Os estados em azul são os estados onde a Kamala Harris é muito favorita para ganhar. Esses estados em cinza são os estados em que nenhum dos dois é favorito e pode ir para qualquer lado. São esses estados que todo mundo chama de estados-chave ou estados-pêndulo, que são os que vão decidir a eleição. Por quê? Porque na eleição americana ganha quem tiver 270 delegados no colégio eleitoral. Cada estado dá um número definido de delegados para o vencedor. Então, os estados mais populosos têm mais delegados, os estados menos populosos têm menos delegados. Então, por exemplo, o mais populoso não está aqui, mas é a Califórnia, que tem 54, o Texas tem 30 e poucos, a Flórida tem 30, Nova York tem 28, 20 e pouquinhos. Eles têm muitos delegados. Então, eles ajudam a chegar nessa conta de 270. E tem outros estados que têm menos delegados, que é o caso, por exemplo, aqui da Dakota do Norte, da Dakota do Sul, Montana, Idaho, aqueles estados da Costa Leste que mal aparecem no mapa ali, Delaware, Rhode Island. São estados que têm 3, 4, no máximo 5 delegados. Quando você soma tudo, você tem que chegar nos 270 para ser eleito. Do jeito que está desenhado aqui, a Câmara teria mais ou menos 226, o Trump teria mais ou menos 219. E com esses em cinza aqui, dependendo de como eles forem distribuídos, você consegue chegar ao número de 270. No caso da Câmara, por exemplo, se ela vencer Pensilvânia, Michigan e Wisconsin, ela sai eleita. Ela consegue os delegados que ela precisa e venceria a eleição. O Trump, para ganhar, ele precisaria de Nevada, Arizona, Geórgia, Carolina do Norte e mais um daqueles 3 ali de cima. É um monte de informação de uma vez, então com certeza eu vou pedir ajuda nesse mapa aí a eles dois e ao Hatz de novo nisso aqui. Daqui a pouquinho a gente mergulha nesse mapa novamente. Mas para entender isso, né, que realmente não é só a questão do voto popular, é principalmente o que pesa mesmo são esses votos de cada um desses colégios. Então eu já direciono agora sim a pergunta para vocês dois. E o que significa então esse voto popular na corrida eleitoral dos Estados Unidos? Explico o motivo de estar insistindo nisso, justamente pelo fato de que a Kamala vem e traz um crescimento em pesquisas em relação a esse voto popular. Vou começar com o Vitor. Bom, gente, vamos lá. Primeiro de tudo é que esse voto popular ele acaba influenciando esses estados pêndulos. Então, se a gente pega as pesquisas mais recentes, e aqui eu quero fazer um adendo de que é muito complicado a gente também cravar a precisão dessas pesquisas da mesma forma que a gente faz no Brasil. Até por essa complexidade do sistema de votação, isso tem muitas variações. Então, assim, por exemplo, na eleição que levou o Trump ao poder, tudo indicava que a Hillary seria vencedora. E, contrariando as pesquisas, o Donald Trump foi eleito. Mas, feito essa breve aspa aqui, esse voto ele pode justamente levar alguns estados pêndulo a votarem a favor da Câmara. E como o Raptis vinha trazendo, a Pensilvânia, Wisconsin e Michigan, inclusive, despontaram com o favoritismo da Câmara numa última pesquisa divulgada pelo New York Times. Então a gente pode estar diante de um crescimento que está indicando uma possível vitória da Câmara. E acho que é nisso que a gente entende o peso. Claro, ainda tem muita água para rolar, a eleição é só no dia 5 de novembro, a gente tem muita coisa para acontecer até lá, mas isso não deixa de ser um indicativo, inclusive em contraponto ao que vinha ocorrendo antes da Kamala assumir como candidata, que a gente via um presidente Biden enfraquecido, ainda mais depois do atentado do Trump, ele despencando nas pesquisas, na aprovação, até no ambiente digital, que também nos diz muito. Então, acho que é daí que vem esse nosso termômetro, né? O voto popular ele ajuda a gente a desenhar esse cenário possível. De fato, eu concordo também, né? Acho que
a questão da mobilização popular, que a Kamala Harris, por exemplo, ela tem muito mais traquejo do que o Biden. Por exemplo, uma das coisas que pesa muito contra o Trump é o discurso que ele é racista, que ele é misógino, e a Kamala ela tem muito mais propriedade, até pelo histórico como procuradora, né, advogada e tal. E por ser mulher, mulher negra, que são dois grupos que o senso comum coloca o Trump como grande crítico desses grupos, então a Kamala Harris ela tem muito mais propriedade. Essa questão da lidar muito melhor com as redes sociais, engajar muito mais com os mais jovens, acho que isso está mobilizando e fazendo com que a sua popularidade aumente nas redes sociais. O que aumenta, claro, a conversão de votos. Como vocês bem falaram, bem delimitaram, né? Não exatamente ter o maior número de votos significa que vai ser eleito, porque depende muito do colégio eleitoral e onde tem os votos mais estratégicos. Mas é um bom indicativo que se os democratas tinham uma campanha em declínio com o Biden, agora eles têm uma grande chance aí de vitória. É interessante ver como a política muda, e eu concordo bastante com você, né? Se a gente pegar no dia do atentado, a gente só via falas, não, agora o Trump já está eleito. Poxa, pouco tempo depois aí que a gente tem, a Kamala Harris já é uma favorita. Então, política é uma coisa bem complicada e bastante volúvel.